Talvez você tenha chegado até aqui, sem muita força para continuar tentando resolver tudo. Talvez hoje a sua mente tenha ficado mais pesada do que o normal. Pensamentos indo e voltando, preocupações que não se resolvem, um cansaço que não passa só com descanso. E no meio disso tudo, talvez exista uma pergunta silenciosa dentro de você. Será que alguém realmente entende o que eu estou sentindo? Agora, por um instante, você não precisa responder isso. Só respira, devagar, sem tentar organizar tudo, sem tentar encontrar respostas agora, só ficando aqui. Porque mesmo quando tudo parece confuso, existe a possibilidade de você não estar sozinho nesse momento. Mesmo que você não consiga explicar o que sente, mesmo que esteja difícil colocar em palavras, talvez exista uma presença silenciosa que não exige que você esteja bem para se aproximar. Uma presença que não pressiona, não cobra, não exige respostas prontas. E se por um instante você apenas considerasse isso, sem precisar ter certeza, sem precisar sentir algo imediato, só permitindo a possibilidade de que você não precisa carregar tudo sozinho agora. Respira novamente e percebe algo simples. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa ter tudo sob controle. Não precisa resolver tudo hoje. Talvez o que você mais precisa nesse momento não seja de mais esforço, mas de um pouco de descanso por dentro. Agora, imagina que tudo aquilo que está pesado, preocupações, decisões, medos, pudesse ser segurado com menos força. Não abandonado, mas não carregado com tanta pressão. E enquanto você considera isso, algo começa a mudar. A respiração desacelera, o corpo responde, a mente, aos poucos, começa a perder aquele ritmo acelerado. E talvez, mesmo que ainda exista dúvida, exista também um pequeno espaço onde você pode simplesmente estar, sem precisar provar nada, sem precisar resolver tudo. Só existir, com um pouco mais de leveza. Agora, fica mais um pouco aqui, sem pressa, sem cobrança, porque às vezes o primeiro passo para que tudo fique mais leve não é entender tudo, é permitir, mesmo que seja só um pouco, não carregar tudo sozinho. Respira mais uma vez e permanece nesse estado, porque é daqui que algo começa a se acalmar de verdade. Existe algo que quase ninguém fala. É possível sentir ansiedade e ainda assim ter fé. Uma coisa não anula a outra, porque às vezes você acredita, mas a mente continua acelerada. Você tenta confiar, mas os pensamentos não param. E isso pode gerar uma sensação difícil de explicar, como se você estivesse falhando por não conseguir sentir paz o tempo todo. Mas talvez não seja falha, talvez seja só o seu coração tentando confiar, enquanto a sua mente ainda está aprendendo a desacelerar. Isso é humano. Agora, respira um pouco, sem tentar corrigir o que você está sentindo, sem tentar forçar fé. Porque fé não é algo que você precisa provar o tempo todo, e muito menos algo que exige que você esteja perfeitamente bem. Talvez a fé mais sincera aconteça justamente nesses momentos, quando você não tem todas as respostas, quando você não sente segurança completa, quando você ainda está tentando entender o que está acontecendo. E mesmo assim, de alguma forma, não desiste completamente de acreditar. Isso já é fé, mesmo que seja pequena, mesmo que seja silenciosa, mesmo que venha misturada com dúvida. Agora, percebe isso com mais calma. Você não precisa eliminar a ansiedade para poder se aproximar de Deus. Você pode se aproximar exatamente como está, com pensamentos acelerados, com dúvidas, com incertezas, sem esconder nada. E talvez o que traz alívio não seja fazer a ansiedade desaparecer de uma vez, mas parar de lutar contra ela, como se ela te afastasse completamente da fé, porque não afasta. Agora,
Imagina isso de forma simples, como se, mesmo com a mente agitada, existisse um lugar dentro de você que ainda consegue descansar um pouco, mesmo que o resto esteja em movimento, mesmo que nem tudo esteja em silêncio. E esse lugar não precisa ser perfeito, só precisa existir, e você já está começando a acessar ele. Agora, respira novamente e percebe que, mesmo com pensamentos passando, existe um pequeno espaço onde você não está sendo puxado por todos eles. E isso já muda algo, porque mostra que você não é a sua ansiedade, você está passando por ela. E dentro disso, ainda existe espaço para confiar, mesmo que seja aos poucos, sem pressa, sem exigência, sem cobrança. Agora, fica mais um pouco nesse estado, sem tentar sentir algo forte, sem esperar uma mudança imediata, só permanecendo com essa possibilidade simples. É possível continuar, mesmo sem estar totalmente bem. E isso já é suficiente por agora. Respira mais uma vez e deixa essa ideia se acomodar dentro de você, porque é daqui que algo começa a se transformar, de forma leve e real. Existe uma pressão silenciosa que quase ninguém percebe de imediato. A pressão de sentir do jeito certo, sentir paz quando deveria sentir paz, sentir confiança quando deveria confiar, sentir segurança mesmo quando tudo ainda está incerto. E quando isso não acontece, vem um peso junto, como se tivesse algo errado com você, como se você estivesse fazendo algo errado ou acreditando da forma errada. Mas agora, olha com mais calma para isso. Quem disse que você precisa sentir tudo certo o tempo todo? Quem disse que a sua fé só é válida quando você está tranquilo por dentro? Porque na prática, não é assim que a vida acontece. Existem dias em que você confia, mas ainda sente medo. Dias em que você acredita, mas a ansiedade continua ali. Dias em que você tenta descansar, mas a mente não acompanha. E isso não anula nada. Isso só mostra que você é humano. Agora, respira um pouco, sem tentar ajustar o que você está sentindo, sem tentar transformar a ansiedade em paz à força, porque quanto mais você tenta corrigir o sentimento, mais ele pesa. E talvez o caminho não seja consertar, mas permitir. Permitir sentir, sem transformar isso em um problema maior. Permitir que a ansiedade exista, sem concluir que você perdeu a fé. Permitir que existam dias difíceis, sem achar que tudo está errado. E isso muda muita coisa, porque quando você para de lutar contra o que sente, o sentimento começa a perder força. Não imediatamente, mas aos poucos. Agora, imagina que você não precisa mais provar nada, nem para você, nem para ninguém. Você não precisa provar que está bem, não precisa provar que está confiante, não precisa provar que está em paz. Você pode simplesmente estar como está, e isso já é suficiente. Agora, fica mais um pouco nesse estado, sem tentar melhorar rápido, sem buscar uma sensação específica, só permanecendo. Porque é nesse espaço, sem exigência, que algo verdadeiro começa a acontecer. Uma calma que não é forçada, uma confiança que não depende de sensação perfeita, uma fé que não exige que você esteja impecável por dentro. E isso é muito mais forte do que parece. Agora, se algum pensamento vier dizendo você deveria estar melhor, não entra nisso. Isso é só um padrão antigo tentando voltar. Você pode escolher diferente agora. Você pode continuar, mesmo sem sentir tudo perfeito. E isso não é pouco, isso é real. Respira mais uma vez e deixa essa ideia se acomodar dentro de você. Você não precisa sentir certo para estar no caminho certo. E talvez, quando você aceita isso, é exatamente aí que tudo começa a ficar mais leve de verdade. Existe uma diferença muito importante entre tentar acreditar em algo à força e simplesmente perceber que você não está tão sozinho quanto parece. Uma coisa exige esforço, a outra
acontece aos poucos. E talvez o que você precise agora não seja se convencer de nada, mas apenas diminuir a resistência. Respira com calma, sem tentar criar uma sensação, sem esperar algo específico acontecer, só ficando aqui. Porque às vezes, no meio do silêncio, existe uma sensação muito sutil, que passa despercebida quando a mente está acelerada. Uma sensação difícil de explicar. Não é algo intenso, não é algo que invade, é algo mais leve, quase como um apoio silencioso. Como se, mesmo sem respostas, você não estivesse completamente solto. Como se existisse uma base, mesmo quando tudo parece incerto. E isso não precisa ser definido agora. Você não precisa dar um nome. Não precisa ter certeza do que é. Só perceber se existe, nem que seja de forma muito sutil. Agora, volta para a sua respiração e sente o seu corpo aqui, nesse momento. Percebe que, mesmo com tudo que você está vivendo, você continua aqui, respirando, seguindo. E talvez isso diga mais do que parece. Porque mesmo sem controlar tudo, mesmo sem entender tudo, você não desmoronou completamente. E isso pode indicar que existe algo te sustentando, de uma forma que você nem sempre percebe. Não como algo distante, mas como algo silencioso, que não exige que você esteja perfeito para continuar te sustentando. Agora, fica mais um pouco nesse espaço, sem tentar aprofundar demais, sem tentar transformar isso em uma certeza absoluta, só permitindo essa possibilidade existir. Porque quando você não força, a percepção começa a ficar mais clara, de forma natural, e aos poucos, uma sensação diferente começa a aparecer, mais leve, mais estável, menos solitária. Não porque tudo mudou fora, mas porque dentro você já não sente que precisa carregar tudo sozinho, e isso traz uma segurança diferente, não baseada em controle, mas baseada em algo mais silencioso, mais constante, que permanece, mesmo quando você não está tentando segurar tudo. Agora, respira mais uma vez e permanece nesse estado, sem pressa, sem exigência, só reconhecendo que talvez você esteja sendo sustentado, mesmo sem perceber completamente como. E isso já pode ser o suficiente por agora. Agora, aos poucos, você pode começar a voltar. Mas não precisa voltar correndo, não precisa retomar aquela pressa interna, nem aquela necessidade de entender tudo, nem aquela vontade de controlar cada detalhe. Você pode continuar de um jeito diferente, mais leve, mais presente, mais consciente do que realmente precisa ser carregado e do que pode ser deixado, pelo menos por agora. E isso começa com algo simples. Nem todo pensamento que aparece precisa virar uma responsabilidade. Nem toda preocupação precisa ser resolvida no mesmo momento em que surge. Nem tudo precisa estar nas suas mãos ao mesmo tempo. Agora, quando o dia continuar e as coisas voltarem a acontecer, talvez a mente tente acelerar de novo. Talvez os pensamentos tentem puxar você. Mas existe uma diferença importante. Você já sabe reconhecer esse momento. E quando perceber, você pode parar, nem que seja por alguns segundos, respirar, como fez aqui, e lembrar que você não precisa entrar em tudo. Você pode escolher não carregar tudo de novo. Agora, leva isso com você de forma simples. Faça o que é seu, com calma. O que não for, você não precisa segurar agora. E isso não é descuido, é equilíbrio, é aprender a viver, sem se sobrecarregar com aquilo que vai além de você. Agora, sobre aquela sensação mais sutil, aquela ideia de que talvez exista um apoio, mesmo quando você não entende tudo, você não precisa forçar isso, não precisa transformar em certeza absoluta, só permite que isso exista.
como uma possibilidade que você pode revisitar sempre que sentir que está carregando peso demais. E com o tempo, isso deixa de ser só uma ideia e começa a se tornar uma sensação mais familiar, mais natural, mais presente, mesmo que em silêncio. Agora, antes de seguir, percebe como você está. Talvez ainda existam coisas para resolver. Talvez ainda existam dúvidas. Mas dentro de você existe mais espaço, menos pressão, menos peso. E isso já muda o jeito que você continua. Então segue, sem pressa exagerada, sem cobrança constante, sem a necessidade de dar conta de tudo sozinho. Só continua com mais leveza, com mais presença e com a liberdade de não carregar além do que é seu. Porque às vezes o que mais transforma o caminho não é entender tudo, é aprender a não carregar tudo sozinho. Respira mais uma vez e leva isso com você.